Olá, sejam todos bem-vindas, bem-vindos a esse humilde espaço. Meu nome é Paulo Ramalho e hoje eu vim aqui para compartilhar uma coisa que eu amo fazer, falar sobre livros. Mas não é qualquer conversa, hoje é o dia de dividir com vocês aqueles livros que me surpreenderam e aqueles livros que, infelizmente, não funcionaram para mim. Vou falar daqueles que me fizeram chorar, refletir e até aqueles que eu quase joguei pela janela. Então, se você também é um amante de literatura, fica até o final, porque eu tenho certeza que você vai se identificar com algumas dessas experiências. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Eu vou começar com uma das maiores surpresas de 2024, um livro que me marcou muito e profundamente. Eu tô falando da Filha Perdida, da Helena Ferrante, é uma obra-prima sobre a maternidade. Mas não aquela de comercial de margarina, sabe aquela romantizada, que é das mães bonitinhas e tudo certinho? Não. Aqui você acompanha a história da Leda, uma professora de meia idade, que durante uma viagem de férias se vê confrontada com memórias dolorosas de sua própria experiência como mãe. A Helena Ferrante consegue explorar de uma forma incrível a complexidade dos sentimentos maternos. O amor, a culpa, a frustração, a inveja e até mesmo o arrependimento. A escrita dela é tão crua e real que você se vê refletido muitas vezes nas páginas. Eu terminei esse livro com um nó na garganta. Só de pensar eu já me emociono. Eu discuti esse livro com muita gente, eu queria falar dele toda hora e eu recomendo demais esse livro. Se você gosta de livros que mexem com as suas emoções mais profundas, você precisa ler A Filha Perdida, da Helena Ferrante. O segundo livro que me surpreendeu, eu sei que vocês torcem o nariz pra ele, mas eu adorei esse livro. Eu simplesmente amei O Morro dos Ventos Uivantes. Esse aqui é um clássico que todo mundo deveria ler pelo menos uma vez na vida. Publicado pela primeira vez em 1847, ele é considerado uma das obras-primas da literatura inglesa. A história de Catherine Radcliffe é tão intensa, tão cheia de paixão e tragédia, que você fica completamente imerso no mundo sombrio e melancólico desses dois. O que mais me impressiona é a força dos personagens e a forma de como a Brontë constrói essa relação quase obsessiva entre eles. É daqueles livros que você termina e passa dias pensando: o que eu acabei de ler? Nessa história de amor turbulento, personagens complexos, é uma grande pedida para você se emocionar. E olha, eu gostaria de salientar aqui o tom de fofoca desse livro, que a Nelly Jean confere a ele, e como você quer saber mais sobre a história. Em determinados momentos você para e ela fala: vem cá, então eu vou parar o que eu tô fazendo e eu vou continuar contando a história dos dois para você, e você vai indo, e é como se a Emily Brontë conversasse com o leitor a partir dessa narradora maravilhosa. Se você gosta de livros emocionantes, com tons melancólicos, com paixões obsessivas e principalmente com muita fofoca, O Morro dos Ventos Uivantes é decididamente o livro que você precisa ler. É que às vezes vocês não gostam de livros clássicos, mas olha, vocês precisam dar uma chance para Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Esse livro é uma obra-prima da literatura brasileira. Ele foi publicado inicialmente em 1938 e ele retrata a vida sofrida de uma família de retirantes no sertão nordestino, lutando contra a seca, a fome e a miséria. O que mais me marcou nesse livro foi a forma como Graciliano escreve. Ele é direto, seco, e esse estilo de escrita reflete perfeitamente a realidade dura dos personagens. A cena da cachorra-baleia, por exemplo, é uma das mais emocionantes que eu já li em toda a minha vida. Esse livro me fez refletir muito sobre a desigualdade social, sobre a resistência humana e sobre como é duro e necessário, às vezes, conhecer um pouco sobre uma realidade de 1938 que ainda, em alguns lugares, é uma atualidade no nosso Brasil. Então, se você tem uma dificuldade em ler clássicos, tem dificuldade em ler livros nacionais, às vezes eu recebo lá nas outras redes, se você não me segue no Instagram, vou deixar aqui, @PRamalho. Eu não gosto de livros nacionais, eu não gosto de clássicos nacionais. Você precisa conhecer o Brasil. E conhecer o Brasil pela escrita, pela letra, pela batuta de Graciliano Ramos é uma maneira muito interessante de ter acesso ao nosso país. Eu acho que esse livro deveria ser uma leitura obrigatória para todo mundo.
mundo, não só pelo estilo como ele constrói, mas para que você reflita sobre aonde você está, um pouco sobre do local aonde você surgiu. Eu amei, foi uma grande surpresa dar uma chance para essa obra que eu tinha medo de ler, porque eu achava que o livro ia ser um livro muito pesado, ou era um livro que ia de alguma forma me trazer memórias ruins, mas não, um livro muito bom e merece ser lido. Leiam A Vida Seca de Graciliano Ramos. O amor, eu sei que vocês gostam de livros com amor romântico, e um dos livros que me surpreenderam em 2024 foi Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro maravilhoso, é pura poesia. Publicado inicialmente em 1985, ele conta a história de Florentino Ariza e Fermina Daza, dois amantes que são separados no início da vida e só se reencontram décadas, isso mesmo, décadas depois. O amor que mais encanta nesse livro é a forma como o Gabriel Garcia Marques mistura o realismo mágico com uma narrativa profundamente humana. Ele fala sobre amor, é claro, mas também sobre passar o tempo, sobre a velhice, sobre a persistência dos sentimentos. Terminei esse livro com o coração quentinho e uma vontade enorme de reler. É daqueles livros que a gente guarda para sempre na estante, e o final desse livro, que declaração de amor linda o Gabriel constrói desses dois personagens que esperaram décadas para ficar junto. Mas olha, mesmo sendo um livro de décadas e muitas décadas atrás, eles esperam, mas não é aquela espera bonitinha, não, é uma espera real. E é muito bonito como o Gabriel empodera esse homem e essa mulher dessa espera, e como depois de décadas parece que o tempo não passou, mesmo os dois já estando com uma idade bem avançada, bem diferente daqueles jovenzinhos que se conheceram se olhando na rua. Que história linda! O Gabriel Garcia Marques consegue traduzir a beleza de um amor poético. Se você gosta de livros românticos, gosta de um amor duradouro e real, você precisa ler O Amor nos Tempos do Cólera. Preciso confessar para vocês que eu tô um pouco nervoso em fazer essa parte do vídeo, porque quando eu falei no Instagram de um livro que eu não gostei, com muita educação e sinceridade, eu fui metralhado por todo mundo. E esses dois próximos livros que eu vou falar são extremamente famosos, mas eu não consegui me conectar, e foram para mim os desgostos de 2024, e eu preciso dividir com vocês, eu preciso ser sincero. Vou falar desses dois livros que infelizmente não me conectaram, né? O primeiro da lista é o Pedro Páramo, sim, Pedro Páramo, do Juan Rulfo. Eu sei que muita gente ama esse livro, ele é considerado um clássico da literatura latino-americana, mas para mim foi uma leitura difícil e frustrante. Publicado em 1955, o livro conta a história do Juan Preciado, que vai até o vilarejo de Comala em busca de seu pai, Pedro Páramo. A narrativa é fragmentada ao extremo, você se perde a todo momento, ela é cheia de saltos temporais e personagens que se confundem. Eu acabei me perdendo várias e várias, voltando e começando o livro várias vezes. Eu acho que o estilo surrealista e a falta de linearidade não funcionaram pra mim. Talvez eu não tenha dado uma atenção necessária, talvez. Confesso que foi uma experiência frustrante ao extremo. Quem sabe eu possa tentar uma outra vez, de novo, ler esse livro. Eu sei que muitos de vocês gostaram. Eu confesso que uma vez eu comentei com um amigo, olha, não tô gostando desse livro. E ele falou assim, nossa, como você não tá gostando de Pedro Páramo e gosta do Gabriel Garcia Marques? Como você não tá gostando do Pedro Páramo e é apaixonado pela Isabel Allende? Sim, eu não gostei desse livro, achei um livro muito difícil, e mesmo pra mim, que leio muito, achei difícil de se conectar com a história, mas se funcionou pra você, segue o barco, vamos pro próximo. Olha, e o próximo desgosto de 2024 foi uma surpresa até pra mim. Vocês que me acompanham nas redes sociais ou por aqui sabem que eu sou apaixonado por Agatha Christie. Eu digo que eu fui letrado, eu aprendi a ler lendo os livros da Agatha Christie, então eu adoro um bom suspense. Eu tava com muita expectativa para O Clube do Crime das Quintas-Feiras, do Richard Osman. Eu tinha tantas expectativas com essa história, porque eu vi a sinopse, achei a premissa maravilhosa. Um grupo de idosos que resolve investigar crimes que a polícia não conseguiu resolver. Parecia tão divertido, cheio de mistério, mas na prática eu achei o ritmo lento. Os personagens pouco desenvolvidos, nossa, me cansei muito com a história. Eu achei que faltou, sabe, aquela emoção, aquela coisa que prende o leitor. Além disso, os diálogos às vezes soavam um pouco forçados.
Não sei se foi só comigo, se foi assim com você, mas é claro, na minha opinião. Às vezes você gostou tanto desse livro, porque tem tanta gente que adora, que durante a leitura eu comentei com um colega que é apaixonado por esse escritor. Falei, olha, não tá funcionando muito pra mim, não gostei muito do estilo do escritor. E ele falava assim, nossa, como você não tá gostando? Essa história é tão fofinha. Sim, é um livro muito fofinho, mas lá no meio do livro eu abandonei porque estava muito tedioso para mim. Contudo, é a minha opinião. Eu acho muito bacana que a gente normalize o não gostar, o abandonar. Não é sobre ser grosseiro, sobre ser deselegante com o escritor. É sobre aquele livro não funcionar para você. Tem tanto livro publicado e que você pode se conectar ou você pode se ver na história. Para que você vai se forçar a ler algo que não tá te fazendo bem? Então, Abandonado com Sucesso. E aí, pessoal, esses foram os livros que eu amei, que funcionaram muito pra mim, os livros que eu não gostei, que foram um desgosto em 2024, que eu não consegui me conectar. Mas e aí, você já leu algum deles? Você concorda ou discorda com a minha opinião sobre eles? Conta pra mim nos comentários, diga os livros que mais te marcaram em 2024. Conta pra mim também aqueles que vocês abandonaram. Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque a gente normaliza o não gostar de determinadas histórias, que diz menos sobre o escritor, menos sobre o que está escrito e mais sobre a nossa conexão sobre isso. Então, já conta pra mim nos comentários. Você não segue a gente, assistiu o vídeo até aqui, não segue? Clique em seguir, ativa o sininho, já curte o vídeo, compartilha essa lista com aquele seu amigo que ama livros e que precisa de boas dicas. E o mais importante, nos vemos no próximo vídeo.